Olá, sou a professora Adriana e vou estar falando algumas questões bem pertinentes à realização de trabalhos no meio acadêmico, né? Que são questões bem presentes ali, que é referente ao plágio e citações, né? Então, essas duas temáticas, na verdade, eu falo assim, elas estão presentes, né? Devem ser entendidos para estarmos realizando justamente um trabalho acadêmico por um viés qualitativo, tá? Primeiramente, precisamos entender o que é plágio, né? O plágio, ele vem justamente, a gente fala de furto, né? É algo que você está utilizando que não é da sua autoria, tá? Infelizmente, uma prática de plágio, ela tem sido comum em diversas publicações científicas e precisa ser combatida. Justamente por quê? Porque plágio é um crime. Na verdade, plágio, ele é o quê? Ele é um furto de algo que não foi você que fez, né? E ocorre, infelizmente, que nem fala plágio nas obras acadêmicas quando alguém apresenta ou assina como seu em tudo, na verdade, parte, né? Em todo o seu trabalho por completo, ou ele em todo ou em partes dele, tá? É preciso entender que existem diferentes tipos de plágio, direto, indireto, plágio de fontes, plágio consentido e autoplágio. O plágio direto, ele faz referência à cópia literal do texto original, sem referência do autor, né? E sem indicar que é uma citação. Você está copiando igualzinho do autor, mas não está dizendo que autor que é esse, que obra que é essa. O indireto é uma reprodução com as próprias palavras das ideias de um texto original, né? Você está, na verdade, parafraseando, mas sem indicar a fonte. Você leu o texto, você tirou as ideias principais do autor, mas você não descreveu que autor que é esse, de quem que foi esse autor, né? Um terceiro aqui, né, a plágio de fontes, que é a utilização das fontes deve, né, na verdade, fontes de um autor consultado, né, fonte secundária, como se tivesse consultado em primeira mão. Então, você está lendo lá um trabalho e você encontra uma citação e você pega e coloca como se fosse você tivesse lido aquela citação ali toda, mas você não leu a obra completa, né? Quem leu foi o autor que você estava fazendo a leitura. Então, isso assim, você está fazendo plágio de fontes. Um plágio consentido é a apresentação ou assinatura de trabalhos alheios, né, como de autoria própria, com anuência do verdadeiro autor. Então, é aquele que a gente fala assim, pagando um trabalho, né, que você pagou para alguém fazer, na verdade. Né, um trabalho, o autor, ele deu o consentimento, mas o trabalho não é teu. Isso é um plágio. E o autoplágio é a representação como se fosse original, na verdade, né, de um trabalho de autoria própria, sua, mas em um outro trabalho sem você ter feito nada de diferente, tá? Então, precisa entender que plágio, ele é crime, e é crime sim, né? Ele é previsto justamente no Código Penal, tem punições, e além disso, temos umas penalidades na questão acadêmica, né? Porque justamente um trabalho de plágio te deixa justamente sem prestígios e além da questão da nota, além de ser crime, né? Citar corretamente é plágio? Não. Se você está citando o seu trabalho corretamente, isso está ok, né? Toda pesquisa contém citações e o ato de citar corretamente não configura plágio. Contudo, você tem que estar citando o que é de acordo com as normas da BNT. Então, eu falo, e aí repriso, hoje nós temos vários programas, se você clicar no Google, você acha vários programas, tá, para detectar plágio. E é claramente que o teu trabalho, normalmente, vai estar plágio pela questão de você estar citando ideias de autores, está mencionando autores. O problema, se você está mencionando justamente eles, vai aparecer ali o nome, a gente já sabe, não, foi citado, uma citação direta. Agora, o problema é quando você não tem ideia de autor nenhum. E está ali algo que é teu, algo que você se apropriou da escrita de alguém, né? Então, a questão é, você pode citar? Pode, desde que esteja de acordo. E aí, nós fazemos o quê? As citações. Que essas citações, elas podem ser direta, indireta e citação de citação.
qual vou estar explicando cada uma delas, tá? Uma citação direta, elas são transcrições literais e extraídas do texto consultado, respeitando-se todas as características formais em relação à redação, ortografia e pontuação original. É cópia igualzinho do texto, tá? E aí eu venho a ressalva de como, na verdade, você vai estar colocando justamente essa cópia, né? Como que ela vai ser, como que você vai estar fazendo essa citação? Porque ela pode ter, a gente fala alguns tipos, né? A gente fala assim, se ela é maior de 3 linhas, se ela é menor, você tem algumas configurações, né, diferenciadas, né? Então, por exemplo, aqui, quando você está escrevendo, né, e no caso do teu texto que você citou, vejam que aqui tem o que, ó, sobrenome do autor, né, que sempre quando é passado para vocês, eu falo em específico, as minhas disciplinas mesmo, são colocadas, né, todas as referências, e eu sempre destaco que o sobrenome do autor, né, então vem o sobrenome do autor, vem o ano da obra e vem o número da página. Isso configura o quê? Que eu estou fazendo uma citação e essa citação direta, que é cópia literal, está nessa página. Quando ela é até 3 linhas, né, a gente fala menor de 3 linhas, você vai colocar justamente a citação que entre aspas, né, e vai colocar ela no corpo normal do texto, vai estar redigindo normalmente no texto, tá? E aí eu só destaco aqui do porquê eu uso do pochetes 3 reticências, porque aqui veja que a letra é minúscula. Se fosse começo de frase, eu não estaria precisando utilizar. Como é no meio da frase, eu tenho que utilizar. Tudo bem? Vou dar mais um exemplo. Então, aqui, ó, também é uma citação de até, veja, 3 linhas, ó. 1, 2, iria dar 3 aqui. E observem que aqui a chamada, fala assim, o nome dos autores não aparecem dentro ali do parênteses, aparece no início, ó, de acordo com Oliveira e Cunha, né? Tá o ano da obra, a página, e aí está a citação dela. E eu volto aqui a confirmar que já nessa citação, a chamada é no final, porque eu tenho toda a escrita do trabalho, né, da citação, e coloco aqui no final entre parênteses. Ambas estão certas, essa, tá? E essa daqui também está correta, né? Então, essa é a forma como que vai ser melhor, você vai estar colocando de acordo com a escrita do seu trabalho. Só chama atenção que, neste caso, são citações de até 3 linhas, na hora que você está digitando, tudo bem? Para salvar no Word. Então, essas citações de até 3 linhas, você vai estar colocando aqui justamente, né, no corpo do texto. Se for uma citação maior de 3 linhas, mais longa, aí no caso ela tem que ser o quê? Recuada. Recuada a 4 centímetros que a gente coloca, né? Recuada a 4 centímetros. O tamanho dela, ela não vai estar mais entre aspas, né? E o tamanho dela é fonte número 11, tudo bem? Então, é maior de 3 linhas citação, recua a citação, seleciona, recua, né, tamanho 11, espaçamento simples também, só na passagem da citação. Uma citação indireta são uma produção de algumas ideias sem que seja a transcrição literal das palavras do autor consultado. Apenas de ser livre, deve ser fiel ao sentido do texto original,
não deve ser transcrito entre aspas, você não deve escrever ele entre aspas. Então, você leu, na verdade, um trabalho, leu uma obra de um autor e você vai estar colocando as ideias dele com as suas palavras. Né? Então, aqui trouxe dois exemplos, com uma chamada no início e outra no final. Então, justamente ao ler uma obra de Gomes, 1995, essas ideias aqui aprendidas, né, que nem o pensamento prático não pode ser ensinado, mas pode ser aprendido. É de quem? Essa ideia é de Gomes, mas quem, como a forma que está escrita aqui não está igual, está lá no texto. Eu li a obra dele e escrevi com as minhas palavras, tá? Mas a ideia continua sendo de quem? De Gomes, tá? Uma outra, justamente o outro modo, que é de Romero aqui. Essa passagem que coloca em função disso, torna-se evidente a presença de novos desafios socioeconômicos e políticos que contribuem para a estruturação e a adequação de uma nova ordem na sociedade globalizada. É a ideia de quem? É a ideia de Romero. Então, ou seja, a citação indireta, você vai estar lendo a ideia do autor e vai estar colocando ela com as suas palavras, mas tem que estar referenciando que é a ideia do autor. Por isso, sempre coloca o sobrenome e o ano, tá? Quando é uma citação de citação. Então, você está lendo lá um trabalho, dentro desse trabalho, o autor, ele citou alguém, ele citou uma obra, e você achou aquela obra muito bacana, achou assim que, nossa, vai ser bem legal, não era o meu trabalho, e você não tem acesso àquela obra, né? Que a gente sempre fala que é bom quando você tem acesso à obra original. Então, você pode fazer uma citação de citação, né? Quando você não tem a obra original, mas você quer citar ali o que está sendo colocado. Neste caso, você vai estar utilizando a expressão latina apud, né? Para estar indicando isso, que justamente é de forma secundária. Vou mostrar aqui um exemplo. Ó. Esse texto, que na verdade é uma citação longa, né? Maior de 3 linhas, por isso ele está recuada. Na verdade, ele foi escrito por quem? Por Saviani em 1988. Essa é a obra, na verdade, que eu não tive acesso. Né? Eu tenho acesso aqui, nesse caso, à obra de Neto, né, e Maciel. Então, como que eu estaria colocando? Coloco Saviani, 1988, a palavrinha apud, e aí eu venho colocar Neto, né, ponto e vírgula, Maciel, vírgula, o ano 2004 e a página. Lembro, essa página é do material que eu tenho, que no caso seria este, tudo bem? Bem, destacando aqui também para vocês algumas questões de formalização, né, que a gente tem que... vou estar colocando só as ideias do autor sem estar ligando, então vem aqui algumas questões de estar ligando um pensamento com o outro. Por exemplo, vale ressaltar que, então você colocou uma citação e como está complementando em função disso, a partir dessa reflexão, podemos dizer que é importante ressaltar que, com base em, tá? Então, o que eu ressalvo aqui para vocês é que justamente eu vou estar colocando na descrição também desse vídeo essas formalizações que eu citei anteriormente. Vou estar colocando também a norma atual que eu tenho referente às citações diretas, citação indireta e citação de citação de acordo com a norma da BNT, né, para que vocês tenham um maior aprofundamento, né, das questões referentes à normalização.